Olá, meus irmãos, saúdo a todos com benevolências da parte de Deus, nosso Pai eterno, e do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Que a paz seja convosco, que o Senhor, nosso Adonai, Yeshua, Cristo Jesus, nosso Salvador, que Ele nos fortaleça, irmãos, nos aproxime do eterno, do Deus Pai, para nos enriquecer o nosso espírito com amor, mansidão e força. Que assim seja, irmãos, para todos sempre. Irmãos, eu publiquei um vídeo sobre fé no canal e no grupo do Telegram, e eu vi que muitas pessoas, inclusive eu compartilhei em outros grupos, e eu percebi que muitas pessoas, elas ainda têm, mesmo mostrando todos os aspectos de fé, eu creio que talvez algumas não assistiram e já fizeram comentários, o que é normal, as pessoas elas não assistem, elas comentam primeiro para depois assistir, ou às vezes nem assistem, porque no vídeo eu falo ponto a ponto o que é a fé. São dois tipos de fé, irmãos? Aquela fé que nós temos no Altíssimo e aquela fé que o homem tem em qualquer coisa, inclusive nele mesmo. Então nós temos que entender aonde, ou onde nós vamos depositar a nossa fé. Como investimento, irmãos? Onde é que tu quer investir? Você quer investir aqui nessa terra? Então tu vai se dedicar à tua fé, à tua força, tudo que você acredita, você vai dedicar os teus estudos, sabedoria, conhecimento em ciências humanas e etc, e vai conseguir tudo que você quer aqui na terra. Mas se você quer ir para o reino de Deus, então é ao contrário, você vai ter que ter fé em Deus, fé em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, e depositar a tua fé no reino eterno, no reino celestial, o reino que não é físico, e isso foi dito pelo nosso próprio Salvador, Cristo Jesus. Então eu vi que muitas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de compreender. Muitas dizem, eu não tenho fé, eu ainda estou fraca, eu preciso, eu estou com medo e minha fé está ficando fraca e etc e tal. Então eu resolvi fazer esse vídeo é um vídeo, irmãos, que não é muito de estudo, tá bom? Não é um vídeo para explicar para vocês o que é fé, etc e tal. Mas sim um vídeo mais de fortalecimento, de conversa de irmãos, trazer para vocês alguns versículos e tecnicamente vai ser um estudo, mas o foco não é falar sobre a fé novamente, mas sim trazer pontos, versículos que nos farão ter mais intimidade com o Eterno e enriquecer a nossa fé, tá bom? Antes disso, meus irmãos, eu gostaria de pedir encarecidamente, se vocês puderem curtir, compartilhar para os irmãos. Eu iria fazer um vídeo sobre a ciência e tudo que ela engloba, tá? Só que me demanda muitos estudos, tá bom? Não é um vídeo diferente do que tem por aí, muito pelo contrário, inclusive os vídeos do irmão Samuel, do irmão Edinardo, do próprio irmão Neemias e de tantos outros irmãos que me fugiu agora o nome, eu peço desculpas, mas eu acompanho outros canais também, já trouxeram estudos muito bem, muito bem ricos, muito bem fortalecidos, muito bem respaldados sobre a ciência, sobre a medicina angelical, sobre a tecnologia angelical, enfim. Então eu quero apenas complementar, trazer alguns estudos para complementar mais um pouco, mais uma visão acerca deste tema tão, vamos dizer assim, tão delicado, Porque hoje, se você comenta qualquer coisa, por exemplo, temos que cuidar com a ciência que estão trazendo hoje, que temos que separar o que é certo e o que é errado. Essa ciência aí de edições genéticas, de tecnologia, visando uma imortalidade, visando um retardar na velhice, visando um alongamento de vida nessa terra. Qual é a moral dessa ciência? Qual é a moral dessa tecnologia, dessa medicina? Então, muitas pessoas, quando a gente fala sobre a medicina, sobre a farmaqueia, elas criticam, falam, você é contra a ciência, Deus que criou, Deus que fez com que o médico pudesse cuidar de nós, nos curar, etc e tal. Então, eu quero trazer um estudo sobre ciência, e vocês vão ver, irmãos, o quão amplo que é esse estudo. Ele não é só na medicina, não é só nas questões
do corpo, nas questões de saúde. Irmão, ciência, ela engloba tudo o que vocês imaginar, tá bom? Então eu estou trazendo, vou trazer um estudo, aliás, acerca deste assunto. Eu creio que em um vídeo, né, e eu consigo fazer bem detalhado, bastante estudos e matérias e versículos bíblicos para ajudar a gente a entender melhor todas essas questões. Inclusive, nós estamos numa fase do livro das Revelações que já começou muitos anos atrás, tá, irmãos? Muito tempo atrás, não é de agora, né? Esse arco, essa coroa, né, que saiu para vencer, que engloba a medicina, que envolve a ciência, né, meus irmãos, já vem muito antes. Inclusive foi uma preparação para a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e ela está agora sim numa situação de força indestrutível, logicamente, por mãos humanas. Então, somente uma força do alto para destruir todas essas armadilhas tecidas, né, por Satanás. Além de outros cavaleiros que virão na sequência, mas aqui será o que dará o pontapé inicial, envolve a medicina, a ciência, toda essa tecnologia de genética, toda essa tecnologia que não é humana, tá, irmãos? Ela é angelical. Inclusive, alguns irmãos já tocaram nesse assunto, né, de alguns canais. Inclusive, até agradeço a irmã Cláudia, que trouxe alguns vídeos e também trouxe algumas questões muito importantes, né? Então, eu vou juntar todas essas peças para fazermos aqui um vídeo bem legal. Agora sim, vamos falar sobre como que nós podemos, irmãos, fortalecer a nossa fé. Eu sei que quando eu falei de fé, muitos irmãos, muitos entenderam, eu fiquei muito feliz com isso, as pessoas realmente se compreenderam a questão da fé, mas eu ainda vi que tem alguns irmãos que falta um pouco de fé, de depositar um pouco mais de fé no eterno, um pouco, confiar, irmãos, tá? Porque fé é confiança. Eu volto a repetir, como uma criança, ela confia no pai dela, ela confia cegamente no pai e na mãe. Uma criança, ela tem, quando ela, por exemplo, eu já vi vídeos que o pai está trabalhando e fica fora, quando a bebezinha viu o pai chegando, foi um vídeo que eu vi no Instagram, porque agora a gente que vai ser pai e mãe, né, minha mulher, a gente fica acompanhando esses vídeos e experimentando um pouco, né, antes de termos a nossa filha aqui conosco, essa experiência. Então, quando eu vi esse vídeo, irmãos, a menininha, quando ela escutou o barulho da moto, ela ficou em pé, ela praticamente não caminhava. Não, minto, desculpa. Ela foi engateando, toda feliz, irmão. Vocês tinham que ver a reação da criança. Ela ouviu o barulho da moto, ela saiu e ela ficou em pé e já começou a gritar. Não, ela não falava ainda, né? Mas tu via que ela queria falar papai, papai, e ficava feliz. Porque o que é isso, irmãos? Isso é fé. É uma fé indescritível. É um amor indescritível. É algo que a criança, ela esquece do mundo, irmãos. Para ela o que importa é o papai estar chegando. Chegou como é que eu vou dizer? Chegou a força dela. Chegou o protetor, chegou o escudo, chegou aquilo que dá segurança para ela, chegou aquilo que ela ama, chegou o pai, né? Ou tem outros vídeos com a mãe, quando a mãe se aproxima do filho, né? Principalmente na hora de a mãe falar com o filho reagir. Tem tantos vídeos, irmãos, de crianças pequenas, tá? Quando vai crescendo, vão perdendo um pouco essa, não digo todas, mas a gente percebe que elas vão se aproximando do celular, vão se aproximando do computador. O computador é difícil, hoje em dia é tudo celular, né, irmãos? Mas tablet e tal, games. Então as crianças vão esfriando aquele amor que elas sentiam pelo pai quando nasceram e quando foram se desenvolvendo, e vão transferindo aquele amor para a tecnologia. E isso é muito perigoso, tá, irmãos? Inclusive eu falei sobre um filho que assassinou a mãe, o irmão e deixou o pai gravemente ferido porque eles proibiram ele de mexer no celular. Então isso é muito doloroso, irmãos, doloroso mesmo, mas isso já estava anunciado no Apocalipse. Isso o próprio Messias falou, que o amor de muitos esfriará. E o que significa o amor de muitos esfriará? Significa que a fé das pessoas
no eterno, em Deus e no próprio Cristo Jesus, ela iria esfriar. Então, quando ele falou que naquele tempo o amor de muitos esfriará, ele estava dizendo que a fé, ele estava dizendo assim que a crença, a obediência, como é que eu vou dizer para os irmãos, a dedicação à palavra, tudo que envolve as escrituras iria esfriar. Então o amor que ele está dizendo engloba tudo isso. Por quê? O próprio Paulo diz que de todos os sentimentos que nós temos em relação ao reino de Deus, de todos o mais importante é o amor. Por quê? O próprio Messias diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, parece semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, sim, o maior mandamento é o amor. E para você ter esse amor genuíno, esse amor puro, santo, você precisa ter fé. E para você ter fé, você precisa buscar a Deus em espírito, que é o que o Messias anunciou. Que, para as pessoas se alegrarem, porque o reino do qual ele falava não era um reino físico, era um reino espiritual. Então as pessoas passariam a adorar a Deus em espírito. Em vários versículos, ele diz que ele é o mediador, ele é o caminho, e é ele quem mostra Deus Pai para aquele que crê. E somente aquele que ele identifica, que o reconhece como o único caminho, como Salvador, como Cordeiro, como Adonai, seu Senhor, seu pastor verdadeiro, e que o ama, aí sim, ele mostra quem é Deus, ele mostra as maravilhas de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus, enfim. Ele mostra o reino de Deus. E ele já diz que o reino de Deus já está em vós, ou seja, ele restaurou o nosso templo, que é o nosso corpo, para que o Pai habitasse em nós. Então, olha, é tudo um processo, irmão, certo? Não é uma coisa assim, primeiro tem que fazer isso, segundo tem que fazer isso, terceiro tu tem que fazer aquilo. De certo modo mas quando você vivencia essa nova transformação que o Eterno passa a fazer na tua vida, através do sangue do Cordeiro, através da fé em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, quando você tem essa transformação, meus irmãos, você vive basicamente meio que tudo ao mesmo tempo. Você tem fé, você tem amor, você crê, você obedece, você faz, você gera frutos, que são os frutos da benevolência, obediência, amor, mansidão, dedicação e mansidão principalmente, tá, irmãos? Mansidão é uma das peças-chaves para que nós nos mantenhamos firmes na fé, porque quem é ansioso, quem quer que as coisas se resolvam muito rápido, são as pessoas que tropeçam na fé, cometem naufrágio na fé. Por quê? Pode ser, meus irmãos, que tarde venha o nosso Senhor Jesus e as pessoas esperaram apenas por isso e não por amor a Ele, mas como é que eu posso dizer? Meio que uma moeda de troca. Eu vou crer em Jesus porque Ele vai voltar e vai me salvar. Só que dele não vem. E o que acontece? O amor da pessoa, a fé da pessoa, a crença da pessoa, ela esfria. E ela começa a substituir por outras coisas, pela tecnologia, pela ciência, pela medicina, pelo carro, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelas coisas do mundo. Então isso é muito nocivo, certo? E hoje eu quero falar com vocês como é que nós podemos fortalecer essa fé. Mas antes de tudo, nós temos que entender o que significa força, tá? Pode parecer bobeira o que eu vou falar aqui. Liseu, força é ter força, é muscular, é com garra, com dedicação, mas, irmãos, vai muito além disso, tá bom? Então vamos lá. Como é que nós vamos estar fortalecendo em espírito e em verdade? O que significa força? É um substantivo feminino. Na etimologia, a origem da palavra força, do latim fortiae, fortize, sinônimo de força. Força é sinônimo de poder, influência, firmeza, robustez, impulso, violência, apogeu, vigor, domínio, certo? Eu vou citar algumas coisas aqui para vocês entenderem o tamanho e quão amplo é essa questão de força, tá? Então, quando você identifica essa palavra, essa ação, quando você identifica este sentimento, vamos dizer assim, esse dom, né? Porque tudo vem do Pai, irmãos, tá bom? A questão é saber como nós vamos pegar os dons que o Eterno nos deu, porque Ele nos capacitou, Ele nos fez semelhante a Ele. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se nós somos semelhantes a Deus, significa que uma porção dele está em nós a fé.
está em nós a sabedoria, está em nós o conhecimento, está em nós o amor, está em nós todas essas questões. Mas quando nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo as coisas do mundo, e as coisas do mundo vão preenchendo o nosso coração e as coisas de Deus vão ficando vazias. Então é por isso que quando nós chegamos na fase adulta, nosso coração está frio para as coisas de Deus, e é por isso que a gente não tem fé em Deus. Mas nós temos fé na ciência, na medicina e outras questões. E parabéns aos pais que desde pequeno ensinam seus filhos a andar nos caminhos de Deus. E, logicamente, esses filhos, depois, com o tempo, eles crescem, aí parte deles querer continuar nos caminhos de Deus ou não, tá bom? Então, a força, eu vou citar mais alguns exemplos do que ela significa. O que tem grande vigor ou potência física, que é forte. O que ocasiona movimento ou faz alguma coisa se mover, impulso. Ação agressiva, bruta, violência. Usou de força para vencer o inimigo, né? O que expressa autoridade, domínio. A força da Constituição, por exemplo, é uma força que expressa domínio sobre toda uma nação, e todos estão sujeitos a essa Constituição, todos estão sujeitos a essa lei do país, estado, cidade no qual eles vivem, certo? Tendências para provocar impacto. O que impressiona a força artística? Nós vemos isso muito bem nos dias de hoje, onde a influência intelectual artística ela é altamente destrutível para aquelas mentes fracas. Inclusive, eu, Eliseu do Nascimento, tive a minha mente fraca por muito tempo, onde eu depositei a minha fé, a minha crença no mundo artístico da música eletrônica, onde eu acreditava que todo o meu conhecimento, meu talento, minha sabedoria, meu discernimento, depositando na música, eu teria sucesso, eu ganharia dinheiro, eu viajaria pelo mundo, que era um sonho que eu tinha, através da música eletrônica. Mas eu não pensava apenas na música para ganhar dinheiro, porque eu nunca fui uma pessoa gananciosa nesse sentido. Eu sempre fui uma pessoa, olha, se eu tiver, tenho, se eu não tiver, também amém. Então eu nunca fui apegado ao dinheiro, né? Inclusive eu já tive várias coisas, já tive imóveis, perdi carro bom, e hoje eu estou novamente começando do zero, só que com direcionamento do Altíssimo. Ou seja, hoje a minha vida eu coloco nas mãos de Deus, eu confio de toda a minha alma, de todo o meu coração nele, porque fé é isso, é confiança. E isso, irmãos, eu não adquiri do dia para a noite. E é esse ponto que as pessoas precisam entender. Quando você está indo ou voltando, né? Quando você está retornando, fazendo a eclésia, né? O retorno, ou a techuvá, como muitos falam, e voltando para os braços do Eterno, você passa por uma fase de transformação física, espiritual, mental e principalmente espiritual, tá, meus irmãos? Então essa transformação ela vai trabalhando a tua fé, porque o primeiro passo você dá. Isso está acontecendo, eu creio que as coisas que estão acontecendo são bíblicas, e eu tenho um pingo de fé, até saiu o fim na voz, eu tenho um pingo de fé, e essa fé, ela vai crescer ainda mais. Então você já acredita, você já deposita, você já pega a tua semente de fé, o teu grão de mostarda, e joga em terra boa, que é o reino de Deus. Daquele momento em diante, o Eterno, conhecendo o teu coração, ele começa a te preparar, ele vai tirando as cascas, ele vai limpando o teu coração, ele vai tirando todo aquele ensinamento grotesco do mundo, aquelas mentiras, aquelas ilusões, ele vai fazendo uma limpeza. Cada pessoa tem um tipo de transformação, tá, meus irmãos? Não significa que o Eliseu mudou em um ano, eu vou mudar também. Você pode levar 2, 3. O Eterno é que conhece o teu coração. Eu não sei. Tu pode do dia para a noite, ou 3 dias, um mês, um ano. Quem conhece o teu coração é o Eterno. E uma coisa que me ajudou muito foi conhecer pessoas que tinham a mesma, não digo o mesmo pensamento, mas o mesmo direcionamento de fé em Deus. Então isso me ajudou bastante, tanto que hoje eu falo da palavra de Deus para que através do meu canal, através dos meus ensinos, né, não que o Eliseu está ensinando porque ele é bom, ou porque ele é um cara inteligente, ou porque ele é um cara sábio. Não, meus irmãos. Tudo que eu mostro para vocês, eu sempre oro ao Pai. Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Pai,
da minha boca saia as tuas palavras, saiam a tua direção, o teu discernimento, que as pessoas possam ver na minha pregação a tua existência, a tua presença e o teu espírito. Então nada do que sai daqui vem do Eliseu. O Eliseu é apenas uma ferramenta, é apenas um ser humano como vocês, irmãos. Eu sou como vocês. Eu não sou diferente de ninguém, tá bom? Vocês vão aprender comigo. Eu posso errar, meus irmãos. Então, por isso que eu falo, peguem os meus vídeos, ouçam, peguem a palavra, leiam, estudam, e vocês vão ver se eu estou de acordo com as escrituras ou se eu estou falando bobeira, se eu estou totalmente fora, tá bom? Então, essa força, meus irmãos, você adquire com o tempo, tá bom? E isso, meus irmãos, é quando você busca em espírito. Por isso que o Messias ele falou, busquem, louvem em espírito. E o que é buscar em espírito, meus irmãos? É buscar aquilo que não é físico. Entenderam? Quando a gente fala amar em espírito, buscar em espírito, louvar em espírito, é fazer tudo aquilo para algo que vocês não vê. Vocês não vê Deus, vocês não vê Yeshua HaMashiach fisicamente, mas vocês conseguem senti-lo através de uma música, através de alguém falando para você, através das escrituras. Quando você lê as escrituras, parece que a voz da Bíblia fala contigo. Isso acontece comigo. Parece que há um narrador ali. Eu ouço a palavra dessa forma, entendeu? Então isso, meus irmãos, é o Eterno falando conosco em espírito. Por quê? Você não está vendo, mas você está ouvindo e está pensando e está meditando. Então o seu cérebro está trabalhando no espiritual. Então isso é buscar o Eterno em espírito. E crer. Você tem que crer no sobrenatural. Você tem que crer que o Eterno pode e vai mudar a tua vida. Isso é fé espiritual. Então nós temos que buscar tudo em espírito, louvar o Eterno. O que é louvar, meus irmãos? O que é adorar a Deus? O que é servir? O que uma pessoa faz? O que um escravo faz? Ele serve. E o que é servir? Tudo que o dono mandar, o servo obedece. Ele serve. Ele ama o seu dono, porque o seu dono paga o seu salário, o seu dono da casa, da moradia, da segurança, da proteção, porém ele tem que servir o seu dono, porque o seu dono é quem sabe, é quem tem o domínio, é quem protege. Eu estou falando dos bons senhores, né? Como Abraão, né? Como Davi, como Josué, como José, como Moisés. Estou falando desse tipo. E principalmente, né, meus irmãos, como o nosso mestre Yeshua HaMashiach. Quem é que não quer ser servo de Yeshua? Quem é que não quer ser servo de Deus? Então essa confiança, isso é servir. É quando o Eterno fala no seu coração, ajude aquele irmão. Quando o Eterno fala no teu coração, fala de mim para essa pessoa. Quando o Eterno fala no teu coração, leia mais a palavra que eu vou te mostrar entendimento. Quando o Eterno fala no seu coração, não faça isso primeiro, se dedique primeiro a mim. Ou seja, você ia fazer algo num dia, mas você lembra assim, como eu hoje, por exemplo. Eu hoje estou fazendo um sacrifício, porque eu deveria estar fazendo tal coisa, mas eu falei, não posso falhar com o dia do meu Senhor. Não posso falhar com o dia que eu falei que dedicaria ao Eterno. Isso, meus irmãos, eu não troco por nada. Eu não substituo. Isso é servir. E para servir, você precisa confiar. Para confiar, você precisa ter fé. E para ter fé, você precisa buscar. E para buscar, você precisa crer. É tudo uma questão de crer, fé, dedicar, obedecer e servir. Então, você substitui aquilo que você acredita, o seu trabalho, as coisas do mundo, e você joga para o lado de Deus. Fala, não, agora, todo o meu esforço que eu tinha no mundo, eu vou ter em Deus. Um exemplo disso, tá, meus irmãos? Quando você quer passar num concurso público, ou quando você quer passar na faculdade, o que você faz? Você sabe se você vai passar? Não. Você sabe se o teu emprego está garantido? Não. Você não sabe de nada. A única certeza que você tem são os livros na tua frente, o teu conhecimento e a tua dedicação na leitura, nos estudos. Certo? Então você vai se dedicar, você vai virar à noite, você vai estudar, você vai tomar teu cafezinho 3, 4, 5 horas da manhã, estudando e virando noite, e trabalhando e pensando no estudo, fazendo teste, vendo vídeos de aprendizado, vendo os vídeos de, como é que fala aquele Enem, né? Concurso público, né? Aqueles
vídeos de concurso público, você paga um curso, você dedica a tua vida naquele objetivo. E você vai lá no dia da prova, você estuda, você se dedica. Quando a pessoa fala, fulano de tal, você passou em tal lugar, você sai gritando, você comemora, você fica feliz, você fica eufórico, correto? E por que quando são as questões do reino de Deus, essa fé a gente não tem? Por que quando é para o Criador, a gente não tem tempo, a gente não tem fé, a gente tem a fé fraca, a gente tem medo, a gente fica na dúvida. Mas quando é para o mundo, quando é para as nossas coisas, daí vem uma fé tremenda, vem dedicação, vem estudo, aí você compra curso, você se dedica, olha só. Então para isso vem uma força sobrenatural em você, né? Mas quando é para o reino de Deus, a tua força fica fraquinha, né? A tua força some. Mas quando é para o mundo, a tua força vem como um leão, rugindo. Entendeu, meus irmãos? Não é difícil. É só uma questão de ótica. É só uma questão de prisma. Olhar de um outro ângulo as coisas que você está vivendo. Transformar aquilo ali em prioridades. Prioridade é o reino ou prioridade é o mundo? Pode ter certeza, meus irmãos. O Eterno sabe que quando vier a minha filha, o Eliseu vai transbordar de amor. Só que o Eliseu vai dedicar primeiro sempre ao Eterno. Sempre. Por quê? Porque eu sei que o Eterno vai retribuir na minha vida bênçãos de amor, bênçãos de gratidão, de benevolência, de força espiritual, de fé, para que o Eliseu tenha condições de sustentar a tua filha, de amá-la, de amar a sua esposa, de amar a sua família, de orar pela sua família, de dobrar o joelho e novamente buscar a Deus em primeiro lugar. Vira um ciclo, vira algo viciante. É vicioso? Não, viciante. Vicioso. Me perdoe, confundi agora aqui, tá bom? Então, é isso que faz a fé em Deus. Ela transforma a tua vida, correto? Então, vamos começar novamente, lendo aqui quem? Abraão, né, meus irmãos? Mas antes era Abrão. Lá em Gênesis 15:1, o que está escrito? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O que o Eterno está dizendo assim? Abraão, fica safe, tá? Fica tranquilo que eu sou o teu Deus, eu sou o Todo-Poderoso, eu estou contigo, eu sou o teu escudo, eu te protejo de qualquer coisa, ninguém encosta o dedo em ti, ninguém ousa a levantar a voz contra ti, porque aquele que chegar a ousar fazer qualquer coisa por ti, eu vou fulminar, eu vou fazer virar poeira, vou queimar. Porque você é meu servo, você é meu amigo, você é meu filho, você é a pessoa, é o ser humano que eu amo. E eu sei que tudo que eu te mandar fazer, você vai me obedecer. Porque você é fiel a mim. A tua fé, Abraão, é algo que eu quero que os humanos, que os outros homens, que todas as nações tenham a mesma fé que tu tem. Entendeu? Então, Abraão, ele era mais do que apenas alguém, ele era amigo de Deus. Por isso que Yeshua diz que aqueles que passarem a servi-lo, a amá-lo, a obedecê-lo, a fazer as coisas que ele deixou, que ele ordenou, que ele nos trouxe, os seus mandamentos do reino, e o principal que ele diz, que o mandamento dele é amar o próximo como a ti mesmo, nós temos chance de ser chamados amigo de Deus, amigo de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Isso, irmãos, não tem preço. Só o fato da salvação, que é a graça de Deus, que é a benevolência dele, só isso já vale a nossa vida, já vale a nossa servidão, já vale o nosso sofrimento, já vale tudo, só pela salvação. Porque nem isso nós tínhamos condições, nem isso nós tínhamos direito, nem isso nós somos merecedores. E assim como o ladrão na cruz, que estava lá na situação humilhante, morrendo, sendo torturado, na mesma posição que Cristo Jesus, na mesma posição que aquele outro ladrão, aquele outro bandido, ele teve humildade no coração. O coração dele foi quebrantado porque ele deu o primeiro passo, defendeu Yeshua HaMashiach, confessou os seus pecados e pediu para ele, tu és filho de Deus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Amém, irmãos? Então isso é muito forte quando você busca de todo o teu coração. Fé é isso, meus irmãos. Confiar
Confia, irmãos. Não tem outro segredo, não existe fórmula mágica. Não entre nesses ensinos aí que é um dom especial, diferenciado e Deus só dá para quem Ele quer. É claro que Ele vai dar para quem Ele quer, mas quem que Ele quer? Ele quer aquele que busca Ele, é simples. Não tem nenhuma matemática, não tem um segredinho, não tem um vem cá que eu vou te ensinar. Não tem nada disso, é muito simples. Só que o simples ninguém quer. Tem algo bem interessante, meus irmãos, que eu vou buscar lá na Antiga Aliança, antes de continuar. Depois nós vamos ler lá Marcos em diante, algumas informações importantes. O pessoal pensa assim, com a vinda de Yeshua, de Cristo Jesus, é que agora nós faremos sacrifícios em espírito, porque agora, né, por causa do cordeiro, o verdadeiro cordeiro que foi sacrificado no madeiro, agora sim nós podemos louvar o Pai em espírito, e graças ao cordeiro, somente na nova aliança, aliás, é que nós não precisamos fazer sacrifícios. Só que tem uns detalhes importantes lá na antiga aliança, que o Eterno sempre quis que o homem fizesse sacrifício de louvores, de adoração, de obediência, de benignidade. Obviamente, o sacrifício sacerdotal eterno viria através do Messias, de Yeshua. Mas o Eterno sempre quis que o povo entendesse que o verdadeiro sacrifício que ele queria era o sacrifício de adoração, para que o Eterno viesse, para que todas as nações, para que todos os povos pudessem viver em paz eternamente, ok? Então o Eterno já queria isso lá atrás, né? Mas graças e pela graça do Eterno é que com o sacrifício de Yeshua, o sacrifício sacerdotal eterno, é que hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício de animais, e agora sim nós podemos fazer somente o sacrifício de louvor, adoração, obediência, que é o sacrifício que o Eterno sempre quis. Mas por causa do pecado havia a necessidade do sacrifício de sangue, e esse sacrifício ele foi abolido com a morte de Cristo. Mas o verdadeiro, o Eterno sempre quis, ok? Ele sempre quis o sacrifício de louvor, adoração e etc. Então nós temos que entender que havia a necessidade do sacrifício de Yeshua, ok? Para a abolição dos pecados. Mas junto com isso, o Eterno já queria um sacrifício de adoração, de obediência, de benignidade, de mansidão, enfim, esse sacrifício o Eterno sempre quis, né? E, obviamente, quando Cristo vem, aí sim o sacrifício eterno é efetuado. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Lá em Deuteronômio 5:29 está escrito: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então vocês percebem que o Eterno ele já queria esse tipo de sacrifício, de obediência, de louvor, de adoração, né? Que esses mandamentos já fossem guardados no coração, entendeu? Mas foi muito difícil, era muito difícil os povos compreenderem o sacrifício que o Eterno queria. Por isso que quando Yeshua vem, ele demonstra isso na prática, ok? Lá em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então é o sacrifício de louvor, obediência, e isso nós conseguimos através das Escrituras. E tudo isso, meus irmãos, são complementos que ajudam a fortalecer o nosso espírito. Compreender desde Gênesis a Apocalipse, isso nos ajuda a fortalecer o nosso espírito, ok? 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem obedeça a palavra do Senhor? Ele fez uma pergunta. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Isso Paulo fala lá no Evangelho. Ou seja, já lá na antiga aliança era o que o Eterno queria. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, meus irmãos, o cheiro, quando falava que o Eterno se agradava, aroma agradável dos sacrifícios, não é que ele sentiu agradável o cheiro da carne sendo queimada, etc. Ou do cheiro do aroma dos incensos. Isso é uma simbologia, meus irmãos, porque o que agrada ao Eterno é o sacrifício de louvor, obediência, mansidão, amor ao próximo, é o sacrifício de adoração, de seguir os mandamentos de Deus, não porque você é obrigado a seguir, mas porque você ama a Deus, porque você ama Yeshua, Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós. Então, esse sacrifício, o cheiro desse sacrifício de forma espiritual é que o Eterno se agrada, meus irmãos, ok? Isso é muito importante a gente entender, porque tudo isso nos aproxima do Pai e tudo isso nos ajuda a fortalecer o nosso espírito e, consequentemente, a nossa fé. Porque a aproximação que nos leva do Eterno, meus irmãos, é o que nos fortalece. Lá em Lucas 6, 46 ao 49. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Obediência, meus irmãos. Qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Percebe, meus irmãos, como tudo é um contexto que é junto. Você não consegue separar essas questões. Não, eu vou fazer isso, que isso aqui agrada a Deus. Não, eu vou fazer isso, que isso aqui agrada a Deus. Para eu ter fé, para Deus me dar uma fé, eu vou ter que fazer isso. Irmãos, a partir do momento que você entra nos caminhos do Eterno, você faz o retorno, a eclésia, voltar para Deus, com arrependimento verdadeiro, a partir daquele momento, você vive em santidade. Você como é que eu vou explicar para os irmãos? É como se você tivesse uma... eu vou usar a tecnologia para explicar. Você tem uma bateria 100% carregada. Essa bateria 100% carregada é quando você nasce de novo, ok? Você nasceu de novo, o Eterno te dá 100% de credibilidade. Ou seja, os teus pecados foram perdoados. Não é que eles foram esquecidos, ok? Eles foram perdoados. Mas não foi esquecido, porque haverá um tempo de julgamento, certo? E para provar que você mudou, ok? Você precisa fazer o quê? Obras de arrependimento, frutos de arrependimento. E tudo isso vai contar nessa bateria. Então, quando ela for baixando, é porque tu está cometendo alguma coisa errada, tá, né? Conforme for o teu grau de pecado, uma irritação, enfim, os pecados que não são de morte, aqueles que está escrito lá no Evangelho de Pedro, ok? Agora, quando você comete um pecado grave, meu irmão, essa bateria vai lá embaixo. Porque isso é abominável aos olhos do Eterno. Porque se você nasceu de novo, você não pode cometer esse pecado. Então, não basta você só se arrepender. Você precisa demonstrar os frutos de arrependimento para que isso contabilize e comprove que você verdadeiramente se arrependeu. E tudo isso vai fortalecendo o teu espírito. O Eterno vai te dando força. O Eterno vai te dando sabedoria, discernimento. A tua fé vai aumentando, ok? Por isso que lá em Lucas o Messias está dizendo, pegue as tuas palavras, né? Pegue a tua fé, a tua semente e cava um buraco profundo, certo? Que é a tua casa que vai te manter firme, inabalável. Pegue a tua semente, como eu sempre digo,
e jogue ela no reino, e lá comece a regar com estudos da palavra, com orações, com louvores, com obediência, que são coisas que agradam o Eterno. Você agradando o Eterno, meu irmão, Ele vai te dar tudo que tu precisa para passar por essas provações. Ele não vai deixar Satanás te derrubar. Você vai ter as provações, as tentações, mas todas elas você conseguirá superar e passar por elas, porque o Eterno, ele é um Deus de promessa. A partir do momento que você tem intimidade com o Eterno, ele não vai deixar que Satanás façam coisas que você não consiga suportar, porque agora você é nova criatura, e cada fruto que você mostra verdadeiro e comprove o teu arrependimento, Satanás não tem como agir sobre você. Como é que ele vai agir sobre você se os teus caminhos estão sendo traçados conforme a palavra de Deus? Só vai ter poder sobre você se os teus caminhos forem fora dos caminhos de Deus. E Satanás observa isso o tempo todo. A autoridade que ele vai ter é quando você se desvia do caminho, ok? Ali em João 14, 15 ao 21, está escrito: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis em espírito. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós, em espírito. Aqueles que têm os meus mandamentos, eu os guardo, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Tudo é espiritual, meus irmãos. Obediência, tudo fortalece o espírito. Obediência, mansidão, amor, perseverança, obedecer, amar a Cristo, fazer as suas obras, os seus mandamentos, gerar frutos que comprovam arrependimento. Tudo isso vai fortalecer o teu espírito. Hebreus 5, do 8 ao 9. Ainda que era filho, ou seja, está falando de Yeshua, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, quer fortalecer o teu espírito, irmão? Obediência. Obediência, mansidão, perseverança, amor ao Eterno, amor a Cristo. E falar em amor, nós vamos ver aqui em Marcos, para vocês entenderem, meus irmãos. Ok? Lá em Marcos, vamos voltar lá, vamos ler essa passagem, 12, do 29 ao 34, tem algo muito interessante que eu citei anteriormente. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, o maior mandamento que nós podemos ter é de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses mandamentos, irmãos, tendo fé nisso, buscando essas questões em espírito, automaticamente a nossa fé ela aumenta. E quando nós nos sentimos fracos, em oração nós pediremos ao Pai: Pai, derrame o teu espírito sobre nós. Pai, eu preciso de forças, me fortaleça. Irmãos, virá uma fé tremenda sobre você. Virá um conforto no teu coração, que se cair dá uma explosão, você não se preocupa, você não tem medo. Teve um tempo aí que eu passei por uns problemas, umas tribulações aí eu passei, obviamente todos nós passamos, e eu realmente estava um pouco cansado, né? Não digo triste de, eu tô triste, não, mas uma canseira espiritual. E um dia, 2 finais de semana que eu orei com muita sede, com muita busca, eu senti a presença do Espírito. Irmãos, quando eu terminei minha oração,
aquela paz, eu chorei tanto, mas eu pensei que ia ficar sem ar, sem fôlego, mas era uma alegria, algo que me consumia. Aquilo era o Espírito Santo me fortalecendo, irmãos. Depois disso eu olhei para minha esposa, sabe? A vida muda, meus irmãos, tudo muda. Eu comecei a semana assim, leve. E tem gente que faz o quê? Faz descarrego, vai na praia, faz banho de mar, etc e tal. As pessoas buscam as coisas na terra. Quando nós só dobrarmos nosso joelho e clamar ao Eterno em Espírito, Ele nos envia o seu Consolador, porque Yeshua prometeu isso. E lá em Efésios 3, 16 ao 19, Paulo diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite ali pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Lá em 1 João 4,18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Notem que esses dois versículos que eu li, eles estão totalmente interligados a Marcos, que fala que o maior mandamento é o amor. O amor ao nosso Criador, ao Deus Pai, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Olha só, ali que Paulo diz em Efésios 3, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então, o amor, meus irmãos, é o que nós precisamos ter para que o Eterno habite em nós. É tudo, como é que eu vou dizer para os irmãos? É meio que um pacote completo, certo? É claro que cada um tem a sua particularidade, mas no final, meus irmãos, vocês dizem que é um pacote completo. É amor, obediência, dedicação, benevolência, mansidão, obediência, tudo isso interligado. Não cometer pecados de morte, porque, como eu sempre falo, aqui na terra nós estamos em carne. Carne é do pecado, carne é deste mundo. Mas nós resistimos às tentações, nós fugimos do pecado. E mesmo que em nossos pensamentos venham as provações, as tentações, nós temos um Pai lá em cima, nós temos Yeshua HaMashiach, que é Cristo Jesus, nosso intermediador, nosso Salvador. Nós oramos e pedimos: Pai, perdoa os nossos pecados. Porque alguma coisa num pensamento, alguma tentação, alguma provação, nós podemos, a carne sim, querer nos desviar do caminho, mas nós repreendemos, nós resistimos e pedimos perdão, ok? O que não podemos fazer, e é isso que eu bato na tecla, é não transgredir. Na fraqueza da fé, na fraqueza do seu espírito, você ceder às tentações da carne. Porque está escrito que nenhuma tentação maior do que tu possa suportar, o Eterno vai te enviar. Por que vocês acham que Jó passou por toda aquela provação? Porque o Eterno conhecia o coração de Jó. O Eterno sabia que ele teria uma fé tão grande que ele suportaria todo aquele sofrimento. Mas o Eterno jamais faria isso com Jó se o Eterno não o conhecesse. E por isso que Jó teve uma bênção que é incomparável, algo estrondoso. E é por isso que quando falamos em provações de fé, lembramos de Jó. Quando falamos em fé inabalável, lembramos de Abraão. Então todos esses irmãos da fé nos dão... Nos fortalecem, né? Eles fazem com que eles nos inspiram, tá? Isso que eu queria falar, eles nos inspiram, tá bom? E quando nós temos fé, amor, mansidão, nós somos aperfeiçoados no amor, tá? E nós não temos medo, porque aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, mas aquele que não tem medo, ele é aperfeiçoado, ele é perfeito em amor, e o próprio amor expulsa o medo. Certo? Então, irmão, se você tem medo, se você está passando por problemas, lembre-se que existe um Deus, irmãos. Creia nele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Dê o teu primeiro passo, irmão. Pegue a tua fezinha como um grão de mostarda, meus irmãos, e plante na verdadeira terra, na terra do reino, na terra boa, para que lá possa gerar frutos.
vai lá regando todo dia, orando, dedicando, lendo a palavra, falando do amor de Deus, e essa sua semente de grão de mostarda vai crescer, vai se tornar uma grande árvore e vai gerar frutos, meus irmãos. É isso que nós temos que fazer. Olha só, lá em Josué 1,19, olha o que o Criador falou para ele: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esforça-te. Olha o que o Eterno faz. O Eterno fala, eu vou fazer por você. O Eterno fala, não, eu vou resolver o teu problema. O que o Eterno faz? Esforça-te. E a partir do teu esforço, da tua busca, da tua fé, da tua dedicação, da tua obediência, aí sim o Eterno entra com providência no impossível, no sobrenatural. Porque aquilo que é possível às mãos dos homens, o Eterno não vai fazer. Porque se é possível que tu faça, o Eterno quer que tu faça, para que seja tudo para a honra e glória do nome dele. Lembra que aquilo que Moisés não podia fazer, o Eterno fazia, né? Que eram os milagres. Mas Moisés teve que ir lá, Moisés teve que levar alguém que falasse por ele, porque ele tinha a língua presa. Moisés teve que ir lá bater de frente com o faraó. Nós estamos falando, irmão, da maior autoridade que existia. E Moisés chegou lá com autoridade. Por quê? Ele tinha fé, ele obedecia. E ele sabia que tinha um Deus poderoso ao lado dele. Lá em 2 Timóteo 1,17. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então que nós possamos pegar o nosso espírito e buscar o reino de Deus, buscar o amor de Deus, porque o nosso espírito não pode temer, porque o nosso espírito que tem amor, ele não é um espírito covarde, tá bom, meus irmãos? Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, fazendo link com 2 Timóteo 1,17, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Lá em Colossenses 1, do 10 ao 12. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo amor, o poder, de acordo com a força, sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Segundo Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Tá bom? Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno, que vos fortificará, que vos dará fidelidade, que vos dará força, que vos dará amor, para que você possa se proteger, para que você possa estar protegido do maligno, porque ele é o teu escudo. Lá em 2 Coríntios 4, do 7 ao 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, temos um tesouro em vaso de barro para que a excelência de Deus, do poder dele, seja dele e não de nós. Irmãos, as atribulações que vêm não é para nos desanimar, é para nos fortalecer, porque nós podemos ficar angustiados, aflitos, mas não desanimados, nós temos que ficar felizes. Quando as coisas começarem a vir de mais pesadas, porque ainda não vieram, quem tiver fé enraizada em Deus, em Cristo Jesus, vai passar sorrindo, mesmo aflito, e vai passar agradecendo. Segundo Apocalipse 2:10, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui estava dizendo já para os que seriam perseguidos e mortos, mas isso serve para nós também, tá bom, irmãos? Para os dias de hoje. Não temas, ser fiel até a tua morte.
tá bom? Sê fiel, irmão. Não temas. Fique firme na palavra. Creia de todo o teu coração. E para finalizar, Apocalipse 7, do 10 ao 12. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais se prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Vocês veem que os próprios animais, os próprios anjos ali, eles falam para o Eterno, eles projetam palavras, eles anunciam, eles dão força ao Eterno, eles fortificam na mente do Eterno o seguinte: louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Porque é dele, é para ele, é tudo dele. Então que seja fortalecido, que seja louvado, porque ele é santo, 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 sempre ele. Isso é muito lindo, meus irmãos. E que nós aqui possamos buscar em Deus, buscar em Yeshua HaMashiach, nosso Salvador, depositarmos a nossa fé nele. Pegue toda a tua fé, pequenina que seja, meu irmão, minha irmã, deposite em Yeshua HaMashiach. Plante no reino a tua semente. Plante no reino para que você gere frutos. Frutos do quê? De obediência, frutos de amor ao Eterno, frutos de amor ao próximo, frutos de obediência, de não cometer pecados, de se preservar das tentações, não se entregar às luxúrias da carne. Todos esses frutos são frutos que você gera para o reino de Deus, para o futuro, para onde nós iremos depois da nossa morte. Amém, meus irmãos? Então, você que está fraco na fé, você que precisa fortalecer a tua fé, eu só tenho uma coisa para te dizer: a palavra é o teu alimento, a palavra é a tua força. Leia as escrituras, busque, medite, e o Eterno vai te dar tudo o que você precisa, tá bom? Pegue a tua fé, pegue esse talento que Deus te deu. Não deposite esse talento em terras que não são frutíferas para o reino de Deus. Deposite a tua fé, que é a tua semente, para germinar e dar frutos no reino de Deus. Eu tenho certeza que não terá nada que abale o teu coração, tá bom? Então, fique na paz, compartilhe esse vídeo, curta, comente se você gostou. Ore pela minha vida, eu oro pela vida de vocês. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Que o Espírito do nosso Messias, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, esteja com todos vocês. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, que o Eterno abençoe.